Bom, então a gente vai falar sobre culturas divergentes e o desafio da convivência. Um pouco sobre o que a gente vai falar é sobre o que é cultura, divergência cultural e o Brasil, aculturação, apropriação cultural, cultura e globalização e as consequências. Eu vou começar falando sobre o que é cultura, e cultura é basicamente a soma de padrões dos comportamentos humanos que envolvem conhecimentos, experiências, crenças, religiões e costumes. Também pode envolver línguas e toda a diversidade desses exemplos. Aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro é a capoeira, que é uma luta. O segundo é a diversidade linguística. Terceiro é sobre os povos indígenas e os seus costumes. E o quarto é a religião candomblé. Todos esses exemplos envolvem diferentes culturas e a diversidade delas. Agora acho que é a Carol. Isso. Bom, a cultura, ela também é objeto de estudo dessas duas áreas, da sociologia e antropologia. E como a gente sabe, a sociologia é o estudo das sociedades e das relações sociais, e a antropologia seria o estudo do homem e tudo que envolve. Então, basicamente, a cultura é um jeito de identificar as características de um povo, né, de sociedades, e as suas formas de organização. Pode passar, Ana. Aí aqui a gente tem três exemplos, que seria mais ou menos uma linha do tempo. Então, aqui no primeiro, a gente tem a organização social dos hominídeos na pré-histórica, depois os egípcios na Idade Antiga e os nobres na Idade Média. Então, assim, a partir das imagens, a gente percebe que conforme as necessidades dos povos mudam, as culturas mudam também, já que elas são feitas pelos padrões, comportamentos e, né, isso que forma a cultura. Pode passar. Bom, agora sobre a cultura brasileira. A gente sabe que ela é uma mistura de raças, costumes e tradições que foram criadas desde o descobrimento do país. E, além disso, o Brasil ele é marcado pela miscigenação. Então, isso influencia muito na cultura, uma condição que influencia muito. E como exemplo também, a gente tem a língua portuguesa, já que, assim, a gente percebe que tem palavras que vêm tanto do tupi, né, que seria a língua indígena, quanto português de Portugal. Então, são vários elementos que desde o começo formam o que a gente é hoje. E aqui na imagem a gente tem alguns elementos também representativos, como o café, o carnaval, o futebol, o Cristo Redentor. Pode passar. Bom, agora sobre um pouco da construção da cultura brasileira, um pouco da linha do tempo. Começa aqui com o território ocupado inicialmente pelo povo indígena. Depois, em 1467 a 1520, tem a chegada de Pedro Álvares Cabral no território brasileiro e, com essa chegada, tem a posse de Portugal pelo território. Em 1539 a 1542, os escravos africanos são levados ao Brasil através do tráfico negreiro. Em 1637 a 1644, a colônia holandesa no Nordeste é governada por Maurício de Nassau. E depois, em 1820, tem a chegada de italianos, alemães e japoneses no território em busca de trabalho. Todos esses acontecimentos levaram à diversidade da cultura brasileira até hoje. Então, tudo isso influencia um pouco os europeus, os indígenas e os africanos. Bom, aqui tem um pouco sobre a divergência cultural, que é a inclusão de diferentes perspectivas culturais em uma organização ou sociedade. Ou seja, é a inclusão, é a convivência de diferentes tipos de culturas em uma só sociedade. Aqui, esses tipos de culturas podem ser linguísticas, diversidade linguística, alimentícia, a forma de se vestir, religiões e festas populares. Aqui a gente tem sobre a aculturação, que é um processo sociológico e antropológico que se dá no encontro entre duas culturas, ocorrer ele de maneira pacífica ou não. Então, é basicamente o encontro de duas culturas diferentes. Bom, e a gente também tem dois tipos de aculturação, que é a aculturação direta e a indireta. A aculturação direta existe um agente de colonização e ela ocorre de forma violenta.
Então, basicamente, a gente tem como exemplo a colonização mesmo, né, como aconteceu com o Brasil, ou então guerra, imigração. E já na aculturação indireta, ela ocorre de uma maneira mais sutil e ela está presente, por exemplo, na televisão, nos jornais, nas redes sociais. E ela já não ocorre de forma violenta e ela já é mais indireta, assim, no sentido que ela vai afetando aos poucos o modo de pensar e de agir das pessoas. Pode passar. Agora, quanto aos impactos da aculturação. Se a aculturação é feita de uma maneira amistosa, amigável, pode acontecer a assimilação cultural, que seria a integração de culturas sem a perda de um lado delas, assim. Então, a gente trouxe aqui como exemplo a questão dos imigrantes no Brasil, os japoneses e os árabes, porque hoje, no nosso dia a dia, a gente tem, por exemplo, a culinária deles. Só que, mesmo estando presente aqui no Brasil, isso não mudou para eles, eles não tiveram uma perda com isso. Agora, a aculturação impositiva, ela já é quando um povo impõe a cultura sobre o outro. Então, acontece uma perda gradual da cultura do povo dominado. E a gente trouxe aqui como exemplo os portugueses, que seria o povo dominante, e os africanos, que seriam o povo dominado, já que, com os poucos, eles foram perdendo características próprias da cultura deles. Pode passar. Agora, como aconteceu no Brasil? A gente sabe que a aculturação ela aconteceu principalmente na época das grandes navegações, que seriam o encontro dos portugueses e dos indígenas, e ela foi feita de maneira impositiva, né, já que eles trouxeram a catequização obrigatória, né, pelas missões jesuítas, e foi basicamente isso. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a apropriação cultural, que é o conceito da antropologia, que significa o uso de elementos ou símbolos de uma cultura minoritária por outra dominante, ou seja, é a apropriação desses símbolos de outra cultura por uma cultura dominante. Aqui a gente tem os impactos da apropriação cultural, que pode ser a desvalorização do real significado de algum elemento ou símbolo cultural, a banalização e a mercantilização da cultura, os desrespeitos a determinadas culturas e a criação de estereótipos e reforço de estigmas. Como isso acontece no Brasil? Bom, o conceito de apropriação cultural ocorre no Brasil desde o século XIX, e como exemplo tem o blackface, era uma prática em que pessoas brancas se vestiam e pintavam o rosto de preto com o intuito de se passar por negros e faziam espetáculos que serviam como comédia. Além disso, no Brasil também tem o uso de entidades no carnaval, que ocorre até hoje. Eles usam entidades e símbolos como fantasia e símbolos religiosos apropriados pela moda. Todos esses podem ser exemplos de atos de apropriação cultural. Então, agora quanto à globalização. A gente sabe que, né, a definição dela é que é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Então, basicamente, a nossa comunicação hoje se dá pela tecnologia, e a gente está usando ela agora, né? E, então, assim, a tecnologia ela também é uma ferramenta de difusão da cultura, já que, tipo, o tempo todo a gente recebe informação e a gente também absorve um pouco da cultura de todo mundo. E por conta disso, acaba tendo um pouco de perda de identidade cultural, já que tudo se une e se mistura um pouco. Pode passar. Aí aqui a gente fez um mood board, mais ou menos assim, e a gente reuniu notícias de 2015 até 2021, e a gente tentou dar uma ênfase mais para os grandes nomes, né? Tanto famosos quanto marcas, que cometeram apropriação cultural em algum momento. Então, assim, aqui a gente tem, por exemplo, o uso de turbantes, da peruca Black Power, de kimonos que, retirados do contexto, sim, perderam um pouco do seu significado original. Pode passar. E como consequência, a gente tem esses 5 tópicos,
que seria o racismo estrutural, que seria quando a gente aceita um elemento cultural, mas não pelo, perdão, professor, esqueci a palavra, pelo povo próprio da cultura. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Por exemplo, assim, a gente vê uma pessoa branca usando dread e achar muito bonito, mas chamar uma pessoa negra de desleixada quando ela usa, sendo que o dread é um elemento da cultura do negro. Agora, já quanto à desigualdade social, seria a gente descriminalizar uma cultura só porque ela é marginalizada ou ela vem de uma pessoa que já tem uma renda mais baixa. A xenofobia, a gente sabe que seria aquele preconceito com as pessoas, ou então com uma cultura estrangeira. E o esvaziamento ali seria mais ou menos um esvaziamento cultural, que seria retirar aquele elemento cultural do seu contexto, que faz com que ele perca um pouco do seu significado original. E, por fim, a mercantilização seria a gente tornar a cultura um produto, né? Algo comprável, assim, que qualquer um pode adquirir e vender ela. Daí aqui a gente tem uma imagem que é a Isabela Santoni, ela foi uma atriz que fez a Malhação, né? E seria um exemplo de esvaziamento cultural, já que ela, né, retirou um pouco do dread, do contexto dele, e ela foi muito criticada na internet. E daí, para a gente encerrar, eu queria ler um texto. Professor, peço desculpa, mas eu não sei falar o nome dele, acho que é Bertold Brecht, que chama É Preciso Agir. Bertolt Brecht, que ótimo, que bom que vocês estão trazendo. É assim. Primeiro Ô levaram os... Carolina, Carolina, Oi. bota a cara na janela para a gente registrar você, lendo Brecht. Ah, pode encerrar o slide então, Ana, que depois só tem o... Deixa eu ligar a câmera. Legal, vai lá. Tá me vendo? Tá, é preciso agir. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei muito com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Eu também não era um operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, assim, basicamente a gente trouxe esse texto reflexivo, mas para a gente pensar essa questão que, né, a gente está o tempo inteiro na internet, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, a gente não pode desrespeitar culturas, e também que se a gente vê alguma situação dessa acontecendo, né, a gente tem que dar uma freada, assim. Então é isso, professor. A gente agradece. Que beleza, belíssima apresentação, curti muito. Carolina, parabéns, parabéns a vocês, fiquei contente. Pessoal, comentários da turma aí, do público, perguntas, questões, tá tudo tranquilo? É sempre bom poder ver vocês, né? Então, por isso que eu peço para colocar a carinha na janela. Gozado, eu estava pensando nessa questão de algumas dificuldades de convivência, né, em relação à cultura. Também entra um pouco a coisa da intolerância, né, desse avaliar com dois pesos e duas medidas, né, um pouco o que vocês abordaram, né. A gente está vendo no Brasil ainda hoje algumas situações bem delicadas. Acho que nos últimos dias o mais chocante, o mais urgente para a gente lembrar é o que está acontecendo com os Yanomamis, mas não só com os Yanomamis, né, com outras etnias indígenas, os nativos brasileiros, quer dizer, os donos originais dessa terra, se a gente for pensar assim, estão sendo massacrados, oprimidos, enfim, porque a cultura do garimpo, se é que dá para dizer assim, está pressionando essas pessoas a abandonarem seus locais, né, suas reservas mesmo. Então é um ponto que eu ia mencionar de qualquer jeito e o tema de vocês me traz essa necessidade de a gente falar, né, dos povos nativos, do respeito que a gente tem que ter. E outra coisa também, né, gente, lembrar que amanhã, né, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? É importante a gente falar, existe todo um movimento cultural para que se troque, né, o 13 de maio pelo 20 de novembro, é uma ação afirmativa, faz todo sentido isso, então
Depois vocês podem pesquisar um pouco mais, mas tem todo sentido essa luta. Estava ouvindo agora um depoimento de pessoal que se manifesta sobre isso, gente do movimento negro, né? Não é favor nenhum, né? Na verdade, o que aconteceu no 3 de maio é algo bem complexo. Os negros foram mantidos em condição subalterna, assim, então é uma coisa realmente. Existe muita coisa para a gente melhorar ainda, né? Ainda hoje nessa questão. Então, o 20 de novembro é uma data importante para a gente lembrar, né? Que mais? A questão da apropriação cultural é um ponto que eu acho super complexo, né? Realmente a gente tem visto polêmicas, vocês colocaram algumas, legal. A gente tem visto algumas polêmicas, né? Eu tenho um relato de uma amiga, uma conhecida, né, que é atriz e estava fazendo uma peça, e a peça é super bonita, enfim, de homenagem a uma figura negra, e só que ela foi interrompida porque pessoas do movimento acharam que ela não seria a representante adequada, porque ela não é negra, se bem que ela não é branca também, enfim, uma confusão. E, enfim, é necessário sensibilidade, nós não temos uma resposta, né? Eu acho que tudo é o contexto, né? Então é bem delicado mesmo, né? É necessário a gente talvez não cair matando, às vezes, em algumas situações, porque muitas vezes foi sem querer, foi involuntário, a pessoa não percebeu que isso poderia ser um problema, então é legal também para essas pessoas a postura de, nossa, me perdoe, eu não quis ofender e tal. Essa postura amistosa ajuda, né? Então eu digo isso para quando a gente estiver em cada um desses lados, para a gente ter essa grandeza de espírito aí. De fato é algo complexo e que a gente está aprendendo juntos, né? Sobre a intolerância cultural, sobre a intolerância com o diferente, tá na raiz do nazismo, né? Que foi algo seríssimo. Então é para a gente pensar, né? Então é legal o tema. Nossa, que bom! Foi uma sequência boa de temas aqui. Então eu agradeço mais uma vez, né? Obrigado e viva Brest, né? Vamos continuar atentos e, né, firmes aqui. Obrigado.